Finalizando, então, gente, a questão 5, tá? Terminando aí, né? A gente estava falando dos ametais, tá? Que as características são contrárias às características dos metais. E como exemplos de ametais, a gente pode falar do cloro, pode falar do bromo, tá? E aí a gente tem o terceiro grupo de elementos químicos, que é o grupo dos gases nobres. Os gases nobres, eles ficam lá no finalzinho da tabela periódica, na família 18, na última família. Isso também eu mostrei para vocês na aula de tabela periódica, no vídeo de tabela periódica, tá? Como característica dos gases nobres, o que a gente vai completar aí na tabela? Os gases nobres, eles não se ligam, eles não fazem ligações químicas com outros elementos. Por isso que eles, né, a gente brinca, gases nobres porque são snobs, não se ligam a ninguém, né? Porque todos os outros elementos, eles fazem ligações formando as moléculas e aí formando as substâncias. Mas os gases nobres não, eles ficam isolados na tabela periódica, ficam isolados na natureza, tá? E aí, como exemplo, a gente tem o hélio, o xeônio, o argônio, o criptônio, todos aqueles da última coluna, da última família, tá bom? E o exercício 6 a gente vai pular, como eu falei, porque lá no áudio do grupo, porque é um exercício que eu queria explicar para vocês aqui, demonstrando, né, a tabela periódica, vocês com a tabela periódica na mão, tá? Então a gente vai pular o exercício 6, vamos fazer num outro momento, quando vocês estiverem aqui presencialmente, e vamos finalizar a correção do exercício de revisão com o exercício número 7, onde também nós temos uma tabela para completarmos com as características dos ácidos, as características das bases e com exemplos de ácidos e exemplos de base. Ácidos e bases são funções químicas. Então, o que é uma função química? As substâncias químicas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua função, tá? E aí a gente tem os ácidos, as bases, os sais, os óxidos. Nós estudamos apenas os dois primeiros grupos. O grupo das substâncias, né, que são consideradas ácidas, então são os ácidos, e as substâncias consideradas como bases, tá? Então, essas substâncias ácidas, que características elas apresentam? Elas têm um sabor azedo. Então, pensa no sabor de um limão, né, de uma acerola, do vinagre, de um iogurte, né? Essas substâncias, elas têm um sabor azedo, porque elas têm ácidos na sua composição, tá bom? Ah, professora, mas o ácido não faz mal? Tem ácidos que são tóxicos, corrosivos, tá? Que a gente não pode nem inalar, né? Muito menos provar, tá? Mas em outros ácidos não. Então, inclusive, a gente encontra em frutas, em alimentos, tá bom? E aí, características dos ácidos, como eu tô falando, né? Sabor azedo e também em solução aquosa, ou seja, em água, eles liberam o íon H+, o hidrogêniozinho, né? O elemento hidrogênio ionizado, o H+, tá? Então, como exemplo, a gente tem o ácido clorídrico, que é encontrado, faz parte da composição do suco gástrico que o nosso estômago produz durante a digestão, tá? E aí facilita a digestão das proteínas. Nós temos o ácido sulfúrico, como outro exemplo encontrado em baterias de carro, tá? O ácido ascórbico, que é a vitamina C, tá bom? E aí vamos finalizar com as bases. Como é que são as substâncias que a gente chama de base, né? Que características elas apresentam? Elas têm um sabor adstringente. Seria um sabor assim que meio gosmentinho, que prende a língua. Por exemplo, imagina um sabor de uma banana verde, né? É um sabor adstringente, tá? As bases têm esse sabor. E aí, como outra característica, para vocês completarem aí, em solução aquosa, elas liberam o íon OH-, tá? Como exemplo de substâncias que são consideradas básicas, nós temos a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, né? A gente usa, né? Para desentupir, é um produto, né, químico que a gente usa. O hidróxido de cálcio, que é o cal, né? Quando a gente vai, usado em construção, né? Para dar aquele cal na parede, né? Não é bem uma tinta, mas a gente vai passar o cal ali, a gente usa, isso se usa, né? E a gente tem também o hidróxido de magnésio, que é usado, é o leite de magnésio, já ouviram falar nessa substância que a gente compra nas farmácias para tomar quando está com aquela azia, né? Então, porque é uma base para neutralizar aquela sensação de acidez, tá bom? Finalizamos aqui, tá, gente? Fizemos um resumão, uma revisão, e aí vocês depois mandem para mim tudo feito direitinho, tá bom?